E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, como vocês sabem, né, a gente está passando por uma situação bem complicada, né, com questão do coronavírus e nossas aulas, né, presenciais, foram suspensas aí por cerca de 15 dias, né? Semana passada vocês já não tiveram aula. E, bom, a gente vai estar, né, para vocês não estar perdendo nenhum tipo de conteúdo, todos os professores, né, de todas as redes da Jumper vão estar gravando videoaulas, né, para vocês não saírem prejudicados, certo? Então, no caso da informática, né, eu vou estar gravando todos os assuntos que vocês estão vendo, né? Então, Word, Excel, PowerPoint, Corel, Photoshop, SketchUp, algumas outras coisas talvez para vocês. E para vocês terem essa videoaula, não saírem prejudicados, tá? Talvez não vai ter aí 2 horas de duração, né? Mas vai estar aí, né, na média de 1 hora de duração mais ou menos, para vocês não se sentirem prejudicados, tá? Outra coisa que vou estar falando para vocês é a questão da questão de dúvidas, né? Então, assim, a partir do momento que vocês tiverem o link, vocês vão poder estar me mandando mensagem no WhatsApp, tá? Tirando todas as dúvidas, caso vocês venham a ter. Eu vou estar disponível para responder isso, né? Todo o tempo ali, né? No período ali de 1 hora, 2 horas para vocês. Como se fosse no curso normal, só que vocês vão estar em casa, eu vou estar na minha casa, né? E a gente vai tratar tudo pelo WhatsApp. Vocês têm meu número do WhatsApp, né? Está no grupo. Então, qualquer coisa é só me mandar mensagem, tá? Fiquem tranquilos, vou estar respondendo tudo. E bom, só queria estar dando esses recados, então vamos para nossa aula, beleza? E eu espero que vocês curtam, eu fiz ela da maneira mais dinâmica possível, beleza? Tamo junto e é nóis. E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Então, hoje para nossa aula de informática básica, a gente vai estar entendendo um pouquinho aí sobre a diferença entre Linux e Windows, a diferença entre hardware, software e peopleware também, beleza? Então, assim, se você já viu essa aula, não se preocupa, né? Vai ser uma aula aí que você vai poder relembrar, né? Fazer aí uma revisão bem básica do conteúdo que você já viu. E se você nunca viu alguma aula dessa, vai ser bom para você, né? Entender. Então, vamos lá, vamos começar nossa aula. Eu espero que vocês vão para um canto aí tranquilo, assistam ela com calma. Então, é isso, eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá, né? Informática básica, Windows versus Linux, diferença entre hardware, software e peopleware. Então, vamos lá. Bom, vamos abordar alguns pontos sobre cada um dos sistemas e após isso vamos ver após ver esses pontos, né, a gente vai ver qual que é o melhor, né? Cada um de vocês vai poder decidir isso, né? Então, a gente tem aqui o Windows, né, na esquerda e o Linux na direita, né, os logotipos de cada um deles, né. Então, assim, a gente vai ver, né, cada um desses pontos, né, custo-benefício, né, alguns pontos aí, e depois você mesmo vai poder tirar a conclusão de cada um desses pontos, né, você mesmo. Eu não vou interferir em nada, eu não vou, tipo, eu vou dar a minha opinião, mas eu acho que é de vocês o que vale para vocês mesmos, ok? Então, vamos lá. Então, o Windows. Ele é o sistema mais utilizado no mundo inteiro, tá? A maioria dos computadores já vem com o Windows instalado, então por isso que ele é o mais utilizado aí no mundo todo. Ele foi desenvolvido aí por um grupo, né, uma empresa chamada Microsoft, né, que também é uma das mais conhecidas do mundo. E ele é dividido em várias famílias, né, ou versões, né, como a gente popularmente conhece aqui no Brasil, né. E, bom, cada uma dessas famílias ou dessas versões tem seus produtos específicos e também suas características específicas. Então, por exemplo, tem o Windows Pro, que é o completão, o Windows Basic, que é o Windows mais basicãozão, aí vem só com os essenciais. O Windows Home, por exemplo, vem ali para tu usar as coisas em casa. Enfim, vem várias versões, várias famílias aí, né, que ele se divide. E, bom, o Windows XP e o Windows 7 foram as versões aí mais populares, né, que o Windows já recebeu. O Windows XP foi lá em meados de 2000 e o Windows 7 ele por meados de 2007, 2008 por aí, né? Então foi as duas versões que assim, né, pum, explodiram, né? E foram popularizadas, né? Até hoje tem gente que usa o Windows 7 ainda, né? Apesar do Windows 7 ter parado de receber suporte. E cara, eu me arrisco a dizer que até hoje tem algumas pessoas que ainda utilizam o Windows XP, tá?
porque eram duas versões aí bem simples de você mexer, eram muito simplicialistas, né? Tu não tinha muita dificuldade em mexer, né? Depois que tu pegava o jeito, tu sabia de tudo, sabia de cor. E assim, foram duas versões que mudaram algumas coisas, mas mantiveram-se muito padrões, né? Não tiveram muitas frescuras, não tiveram muitas coisas a mais. Então assim, isso é o Windows, tá? Um resumo do que é o Windows, né? Não vou contar a história do Windows, mas fazer um resumo para vocês poderem entender, né? Um pouco mais sobre o Windows. E bom, o Linux, né? O Linux, diferente do Windows, né? Ele não foi desenvolvido por uma equipe, ele foi desenvolvido por um único programador chamado Linus Torvalds, que é esse carinha aí que está na direita. E uma das diferenças dele, ele que é totalmente gratuito, né? Então assim, você ao contrário do Windows, né, que você paga para ter uma licença, o Linux não, você simplesmente vai lá, baixa e instala no seu computador, né? Caso ele não venha com o sistema operacional. Então assim, você pode escolher entre o Windows e o Linux ele é totalmente gratuito, você não precisa pagar nada em cima. Já fica a dica, né, se alguém quiser instalar o Linux, né, quando for comprar um computador, o vendedor não pode cobrar nada, né, sobre o serviço de instalação muito absurdo, tá? Porque o Linux é totalmente gratuito. E outra coisa que é legal, né, pra galera que faz programação, é que o código fonte do Linux é totalmente editável. Ou seja, você pode pegar todo o código do fonte do sistema operacional e editar e criar o seu próprio sistema, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, mas eu acho que é uma coisa bem bacana de se frisar, né? Então o Linux ele é totalmente gratuito e o código fonte dele é editável, onde você pode estar trabalhando no seu próprio sistema operacional. Beleza? Bom, então vamos às comparações, né? A gente vai comparar alguns pontos entre os dois, ok? Então assim, vamos comparar custo-benefício, vamos comparar código-fonte, comparar as variações, as linhas de comando, as licenças de uso, a usabilidade, suporte ao usuário e a segurança do sistema. Então assim, a gente vai botar cada ponto ali, né? Cada um dos pontos em versões diferentes, ok? Então assim, vamos botar um ponto do Linux, um ponto do Windows, ponto do Linux, ponto do Windows, beleza? Então assim, para você mesmo poder aí ter a sua própria opinião sobre isso, beleza? Então vamos começar com o custo-benefício. Bom, como eu já falei e comentei anteriormente, né? O Linux ele possui uma GPL open source, ou seja, ele é totalmente gratuito. Você não precisa gastar nada para poder instalar ele no seu computador. Basta procurar ele na internet ali, ó, o instalador, e instalar no seu computador normal, né? Por exemplo, se você tem um Windows, né, e quer mudar para o Linux, você simplesmente baixa lá o sistema operacional Linux e instala no seu computador. Então, assim, ele é um ponto bem positivo, né? Porque, assim, tudo que é de graça é bom, né? Vamos dizer. Tem aquele velho ditado, né? De graça tem injeção na testa. Então, é bem bacana ele ser totalmente gratuito. Então, ele é um GPL Open Source, né? Que seria basicamente a tradução aí para uma gratuidade. Porém, o Windows, né? Essa é uma diferença, né? O Windows ele é desenvolvido por Microsoft e ao contrário do Linux, você precisa de uma licença para poder usar o software. E assim, a versão Home, que é aquela versão indicada para casa que eu comentei, ela já custa um valor bem alto, que é uma média de R$450. E a versão Pro, ela chega a casa de R$800. Tudo bem, é uma licença vitalícia, né? Você pode simplesmente usar ela para toda a sua vida. Então, pelo menos naquele computador, né? Então, cara, imagina. Por isso que, na verdade, a maioria das escolas usam o sistema Linux, ok? Por conta, né, que, tipo assim, imagina, a versão aí Home, que, vamos lá, R$450. Imagina para 10 computadores, já dá um valor de R$4.500, né, cara? Então, tipo assim, é um valor bem absurdo para você pagar, né? E que nem empresas, né, que usam, tem que às vezes usar até a versão Pro, né, cara? Então, assim, está mais de R$8.000 em 10 computadores. Então, cara, o Windows ele é um valor bem absurdo aí de caro, né? Apesar de a gente saber que a gente tem outras maneiras de conseguir, né? Hoje em dia a gente consegue de outras maneiras, de forma totalmente gratuita, né? E a maioria dos computadores, como eu falei, já vem com o Windows instalado, com uma versão do Windows instalada. Então, assim, para você manter ela, tipo assim, não tem custo nenhum, né? Você já pagou ela na versão no computador mesmo, né? Assim, ou seja, quando você comprou o computador, você já pagou o valor dessa licença meio que junto, né?
Por isso que os computadores eles acabam se tornando mais caros, né? Por conta que já vem com uma licença instalada do Windows. Beleza? Então aí o custo-benefício desses dois é isso. Então vamos para o próximo ponto. Código-fonte. Então, que nem eu falei, o Linux, os usuários possuem total liberdade para mexer no código-fonte, editar e modificá-los. Ou seja, vamos lá. Vamos supor que você é um programador, né? A gente vai em detalhes em outra aula sobre isso, mas sim, vamos supor que você é um programador de computador e quer mudar o seu sistema operacional. Pô, eu quero deixar ele um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais isso, um pouquinho mais aquilo, adicionar alguns detalhes. Então, o Linux te permite fazer isso. Por quê? O código dele, como eu falei, ele é totalmente editável. Então, se você quiser pegar todo o código-fonte dele e jogar para um editor de texto, por exemplo, modificar ele inteiro e fazer um novo sistema operacional, você pode. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas sim. Então, assim, eu quero deixar o meu sistema, assim, o meu sistema um pouquinho mais dinâmico. Eu adiciono um comando ali no Linux, né, no código-fonte, para o meu computador fazer isso. Eu não preciso necessariamente criar um sistema operacional novo. Eu posso simplesmente modificar o existente que está na minha máquina. Então, cara, é uma coisa bem bacana para a galera que gosta de programação, né? É uma coisa bem bacana. E o Windows, ao contrário disso, né, não possui nenhum tipo de acesso ao código-fonte, né? Então, assim, ele é uma GPL closed, né? Então, assim, você não tem acesso ao código-fonte. É um pouco ruim, mas também, né, tem seus pontos, né? A Microsoft é uma empresa, né? E o Linux foi desenvolvido por um programador. Então, dá para entender esse ponto. Mas, enfim, isso é uma outra diferença que o Linux eu acho que sai um pouco na frente. Variações. Bom, o Linux possui diversas variações, que são chamadas de distribuições, cada uma delas com suas particularidades. Por que isso acontece? Que nem eu falei, você pode editar o seu próprio código-fonte. Você pode pegar e fazer, como é que eu posso dizer, mudar do jeito que você quiser o seu programa, o seu software, o seu sistema. Então, assim, cara, tu encontra muitas variações do Linux aí, né, pra baixar na internet, cara. Porque, assim, muitas pessoas trabalham com isso, mexem nisso e desenvolvem o próprio sistema operacional e distribuem, né, para baixar de graça ou até vender, né, dependendo, né, das coisas que ela pretende fazer. E o Windows já não, cara. O Windows ele existem apenas as variações do sistema e as customizações são bem limitadas. São aquelas e pronto. Até que a Microsoft prove o contrário e fala, não, a gente vai tentar fazer alguma outra modificação e pronto, né? Não tem o que fazer. Então, um café aqui, gente. Linha de comando, vamos lá. O uso de linha de comando no Linux antigamente era muito primordial em praticamente todas as versões do sistema. Porém, com as modificações e atualizações, ela se tornou praticamente secundária. Hoje é possível fazer tudo por interface gráfica. Então, antigamente o Linux ele usava muito dessas linhas de comando. Muito mesmo. Tipo, para fazer as várias coisas era tudo por linha de comando e não era com base gráfica. Então, o famoso, né, terminal. Hoje em dia a gente já consegue fazer algumas coisas tipo, igual no Windows, né? Não precisa mais usar o terminal. Porém, como eu falei, o Linux ele se destaca por ser um sistema operacional para programadores. Então a galera usa muito esse terminal. E o Windows ele também possui uma linha de comando chamada o prompt de comando, ou CMD. Ele nunca foi muito utilizado porque o Windows sempre se destacou pela parte gráfica, ou seja, muitas poucas pessoas sabem mexer no CMD. Às vezes você nem sabe que existe um CMD, às vezes você não sabia que existe um CMD no seu computador, mas sim, ele existe uma linha de comando que você pode acessar as coisas diretamente pela linha de comando. Mais pra frente eu até posso fazer uma aula sobre CMD, tá? Eu acho que é uma coisa bem bacana, na verdade, pra gente fazer. Beleza? Então, a diferença de linhas de comando é isso, né? Entre Linux e Windows. Então, vamos lá. Licença do uso de sistema. Aqui a gente entra já uma questão um pouquinho mais polêmica. O Linux possui uma licença GPL que permite a livre modificação do sistema por qualquer usuário e não requer a compra do sistema. Ele é gratuito e sempre será. Então, é aquela questão, né? Open source, GPL open source, você pode simplesmente querer baixar
na internet, várias modificações, e você mesmo fazer, você é livre para fazer todas as modificações que você quiser. Então não requer uma compra de sistema. E cara, o legal é que você pode simplesmente vender o seu sistema de acordo com as regras, né, da Linux, né? Então, você não simplesmente vai pegar e chegar lá e vender. Não, você tem uma regra para seguir. Porém, você sim, cara, você pode vender o seu sistema que você criou. O Windows já é um software diferente, né? O Windows é um software proprietário, sendo assim necessário adquirir uma licença de uso do sistema e qualquer alteração no código-fonte é proibida. Ou seja, você não tem acesso ao código-fonte do Windows, como a gente já comentou anteriormente, e é proibido fazer qualquer tipo de alteração nesse código-fonte. E sim, é necessário adquirir uma key, né? A famosa key, ou a chave de acesso, né, mano? A licença de uso. Então, cara, o Windows ele é um sistema completamente fechado, beleza? Então, diferençazinha aí básica. Usabilidade. Bom, isso é uma questão, né, bem tabulosa aí pro Linux, porque antigamente o Linux era muito difícil de usar. Você mesmo aí na escola acho que já passou por muitos problemas usando o Linux, né, cara? Acho que é muito engraçado. Eu, pelo menos, quando eu estudava, né, eu passava muita raiva usando o Linux na escola, porque eu sempre usei o Windows. E, cara, o Linux era um problema pra mim. Eu não sabia nem abrir internet direito do bagulho. Então era bem engraçado tentar mexer no Linux. Porém, né, agora, hoje em dia, com internet, novas atualizações, novos lançamentos do Linux, ele começou a ficar um pouquinho mais fácil de se mexer. Então, assim, tá começando a se tornar um sistema muito utilizado pela galera que era da Windows, né? E o Windows sempre entregou um sistema operacional simples de usar e por isso se tornou bem popular entre os usuários, né? E ele, nesse quesito, se mantém até hoje. Então, assim, a diferença entre usabilidade do Linux e o Windows é basicamente assim, o Linux ele é um pouquinho mais complicado de você usar do que o próprio Windows. O Windows não, o Windows assim, você tem ali, você já sabe mexer, você mexeu a sua vida inteira. Porém, o Linux ele vai requerer um pouco mais da sua atenção para alguns pontos, alguns certos pontos aí, né, na sua atenção. Beleza? Então, suporte ao usuário. Bom, o Linux destaca, né, por ser open source, como a gente já falou. Então ele conta com uma enorme comunidade, cara. É muito grande. Porque imagina, cara, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. E, cara, é muita gente usando. Tipo assim, vamos pegar 10% dessa população usando Linux, cara. Então, assim, a comunidade é enorme, cara. Então, sempre tem fóruns para achar soluções de problemas, sempre tem fóruns disponibilizando soluções de problemas, né? Tipo assim, ah não, faz isso, isso, isso. Tem gente que só comenta os problemas e aguarda respostas. As respostas não demoram muito para vir, né, cara? É uma solução muito simples aí para todo mundo, né, cara? Então é bem engraçado porque assim, o Linux ele tá ganhando cada vez mais força, tá ganhando uma comunidade cada vez maior. E cara, o Windows tem que começar a cuidar, né? A Microsoft tem que começar a cuidar porque, mano, eles vão começar a perder muita gente se continuar da forma que tá, né? E o Windows também, né, por ser um mais utilizado em desktops, ele também conta com uma variedade de comunidades que oferecem problemas e soluções diversas, né? Ou seja, o Windows também é uma comunidade enorme, né? Porque assim, é muito maior que a do Linux. E também, né, conta com essas comunidades para ganhar muita ajuda. Então, assim, eu mesmo, quando tenho algum problema no meu computador, no meu Windows, né, é, procuro aí comunidades, fóruns, né? Tem o clube do hardware, cara, tem muito fórum aí que tu consegue fazer o próprio fórum da Microsoft, né? Tu consegue estar fazendo essas reclamações e, cara, essas perguntas, né? Reclamações, perguntas sobre algum problema que dá no seu computador, na sua máquina. E, cara, demora cerca de meio dia, um dia pra galera te responder, né? Isso é em tudo, beleza? Então, suporte ao usuário aí fica meio que empatado. Segurança do sistema. Bom, quando o assunto é segurança, o Linux se destaca. Ele é considerado o sistema operacional mais seguro no mercado. Por quê? Porque como o código-fonte dele é aberto, as vulnerabilidades, os problemas são corrigidos, são encontrados e corrigidos de uma forma bem rápida, né?
Ou seja, cara, como uma comunidade enorme e o código-fonte é aberto, assim, alguém relatou um bug, já tem 3 pessoas buscando esse bug, entendeu? Tipo assim, programadores de todo mundo já entram em contato no código-fonte, falam, meu, aqui, faz isso no código, vai dar certo, não vai. Então, cara, é tipo assim, o Linux se destaca muito por isso, por conta disso, sabe? Muita gente tentando resolver os problemas, o mesmo problema ao mesmo tempo. A cada um problema tem 3, 4 programadores em cima já para resolver isso. E o Windows já nesse quesito perde um pouco, né? A maioria dos ataques e vírus nos dias de hoje são voltados para o Windows e alguns dizem que é por ser o sistema mais usado e também é mais visado. Ou seja, como o Windows é um sistema muito grande, muito usado, cara, com certeza ele vai ser alvo de ataques, né, mais frequentemente. Eu mesmo já sofri ataques de hackers, né? Às vezes tu vai baixar alguma coisa lá na internet, meio suspeito, né? E acaba pegando um vírus que sequestra seu computador, sequestra seus arquivos, né? Esses tempos mesmo atrás eu acabei sofrendo um ataque desse, fui baixar um programa e, cara, simplesmente estava com vírus. Eu perdi todos os meus arquivos, perdi tudo que eu queria, eu tentava abrir e não conseguia. Porém, hoje em dia também tem muitos programas que ajudam, né, a recuperar esses arquivos, né? E, porém, e daí, por que a segurança do Windows fica em segundo lugar nesse quesito? Pelo fato do código-fonte da Microsoft ser fechado, né, apenas para eles, a Microsoft pode analisá-lo e tornar a correção de bugs mais demorado. Então, assim, só a Microsoft analisa. Ou seja, às vezes eles estão focados em alguma outra coisa, não vão ter muito tempo para dar aquele bug, relatar aquele bug, olhar aquele bug. Às vezes, sim, pô, eles estão pensando em fazer um novo sistema, por exemplo. Vamos supor aqui, vamos só fazer uma pressuposição. Né? Então, assim, vamos pressupor que eles estão querendo lançar um novo sistema. Aí vem uma pessoa e relata um bug para eles. É um bugzinho dinâmico, vamos supor. Pô, eles não vão parar de pensar no sistema operacional para mobilizar toda a equipe para relatar aquele bug, resolver aquele bug. Então, assim, a Microsoft, ela, nesse quesito, é muito demorada para fazer as coisas, sabe? Então é por isso que eu falo, o Linux se destaca muito em segurança por conta disso. Cara, código-fonte aberto, todo mundo tem acesso. Cara, programadores do mundo inteiro resolvem bugs em, cara, meio dia, um dia. Enquanto a Microsoft às vezes demora, o quê? Meses para resolver o mesmo tipo de bug. Então, nesse quesito, o Linux acho que é um pouquinho melhor. Bom, vamos voltar aqui. Então, assim, como eu falei, eu vou dar minha opinião sobre isso, tá? Eu particularmente uso o Windows, como eu falei, é um sistema mais simples, é um sistema que a gente já conhece, porém, eu sei que o Linux também é um sistema muito bom, muito utilizado. Então, vamos frisar de novo. Minha opinião sobre isso, não precisa ser de opinião de vocês. Linux é um sistema que é focado aí para a parte de programação. Se você sonha em trabalhar com programação de computador, programação de sistema, cara, o Linux ele é uma ótima fonte de aprendizado também, tá? Eu falei, código-fonte aberto, tu encontra muita coisa na internet. Então, assim, se você quer trabalhar nesse ramo, nessa área, eu acho que é uma ótima opção, uma excelente opção. E o Windows é para aquelas pessoas que já não tem muita vontade de fazer programação, não tem muita. Você dizer, não tem muito aquele. Como é que é? Aquele charme por códigos, fontes e tudo mais, e que é tudo mais simplesinho e tudo mais. Eu faço faculdade de programação, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, porém eu uso o Windows, tá? O Windows não quer dizer que, você usa o Windows, você não pode usar, não pode fazer programação. Cara, nada a ver, tá? Os programas de programação, eles são disponibilizados para Windows também, porém a maioria dos programadores usa Linux, o sistema Linux para fazer as programações, ok? Então, assim, meu ponto é tipo assim, o Windows ele é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido de tu aprender a usar. O Linux não. O Linux você tem que ter uma paciência, você tem que ter vontade de aprender a usar, beleza? Então assim, se você é uma pessoa que tem paciência, tem vontade de aprender, cara, o Linux é um sistema que assim, vocês viram o ponto, né? É gratuito, seguro, e tudo mais. E o Windows já é um pouquinho mais menos seguro, mas assim, um dia tu aprendeu a mexer no Windows, o básico do Windows, beleza? Então, agora já para o nosso próximo tema, né?
Mas eu espero que eu tenha ajudado, clareado um pouco a mente de vocês. Então, vamos para o nosso próximo tema agora e vamos lá. Então, galera, agora a gente vai ver a diferença entre hardware, software e peopleware. O que é hardware, o que é software, o que é peopleware. Muita gente às vezes nem conhece tudo. Então, assim, a gente vai dar uma frisada aqui por cima. Beleza? Então, vamos lá. O resumo da aula é obter o conhecimento entre a diferença entre software, hardware e o peopleware. Eu acabei não colocando aqui, eu acabei esquecendo. Erro meu, perdão. Então, o peopleware aqui também a gente vai aprender a diferença. Então, vamos lá. Vamos começar por partes. O que é o hardware? O hardware ele é a parte física, cujos componentes se encontram junto com os periféricos e contém algumas unidades funcionais básicas, como memória RAM, placa-mãe e a unidade central de processamento. Então, vamos lá. O hardware é toda a parte física, a parte que você pode tocar do computador. Então, assim, gabinete ele é um hardware, placa-mãe é um hardware, placa de vídeo é um hardware, memória RAM é um hardware. E assim, é onde se encontram os componentes, né, junto com os periféricos. Ou seja, você conecta o mouse no gabinete, você conecta o teclado no gabinete. Então assim, os periféricos entram em contato junto com os componentes, né, que é placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM e essas coisas. E daí contém as unidades funcionais básicas, né, que são aí a unidade central de processamento, né, o CPU, e também aí, né, memória RAM e placa-mãe. Então, assim, esses três, memória RAM, placa-mãe e unidade central de processamento, ou a CPU, são os três principais itens para o funcionamento de um computador, beleza? Então, tenta entender isso, tenta fixar isso. E, diferenciando hardware de periférico, gente, muita gente confunde isso, pensa que o mouse é um hardware. Não, o mouse não é um hardware, o teclado não é um hardware, o pendrive não é um hardware. Então, assim, o hardware ele é já encontrado dentro do seu computador. Ou seja, ele já vem dentro do seu computador. Ou seja, placa-mãe, placa de vídeo, placa de som, placa de rede, são tudo hardwares. E os periféricos são peças usadas pelo usuário de forma externa. Ou seja, mouse, teclado, pendrive, disquete, né? Quem pegou a época do disquete aí, né? Pô, disquete era muito utilizado. E o periférico, a gente tem três tipos de periférico. Os periféricos de entrada, os de saída e o misto. Vamos lá, vamos explicar cada um deles. Periféricos de entrada é os que você conecta dentro do seu computador para ele fazer algo no seu computador. Por exemplo, mouse e teclado. São periféricos de entrada. Periféricos de saída são aqueles que você utiliza para retirar algo do seu computador. Pendrive e CD são periféricos de saída. Você conecta no seu computador e retira algo dele. Ou seja, eu quero pegar um arquivo para imprimir. Você pega do seu computador e arrasta o pendrive e leva para outro lugar. Então, assim, são periféricos de saída. E os mistos, por exemplo, vamos voltar na questão do pendrive. Você conectou ele, você tem o hardware de entrada. Você está usando o pendrive no seu computador. Porém, ele também é um hardware de saída, certo? Porque você vai poder tirar alguma coisa do seu computador, algum arquivo do seu computador e passar para o pendrive. Então, isso são os periféricos aí mistos, né? Os que servem tanto para entrada quanto para saída, né? Então, assim, pendrive, CD, disquete, são periféricos mistos e de saídas, né? Mas também podem ser considerados mistos, ok? Então, assim, tenta fixar isso na sua cabeça. Hardware não é periférico. Hardware são coisas encontradas no seu computador como placas, componentes. Periféricos são peças usadas de forma externa pelo usuário, beleza? E vamos lá falar um pouco sobre o hardware de rede. O que é o hardware de rede, né? O hardware de rede ele é usado aí para estabelecer a comunicação entre os diferentes computadores. Por exemplo, roteadores, placas de rede, modem, etc. Eles são aí utilizados para fazer a conexão com a internet ou com outros computadores. Para fazer os servidores, por exemplo, né? A gente pode ver mais para frente o que é um servidor. Mas basicamente um servidor é um computador servindo de base para todos os outros. Isso é um servidor, ok? Em base, resumidão aí, rapidão. Então o roteador é um hardware de rede. A placa de rede do seu computador é um hardware de rede. O modem pode ser considerado. O bridge, né, que é uma espécie de modem aí também,
pode ser considerado também a placa de um hardware de rede, beleza? E vamos lá agora falar o que é o software. Bom, se o hardware ele é a parte física, então o software logo é a parte lógica do seu computador. Ou seja, você não consegue tocar. E eles são usados aí para prestar serviços ao usuário. Vamos lá, vamos tentar resumir isso. Quando você precisa fazer uma logotipo, por exemplo, para algum banner ou algum negócio seu, você pega, faz o desenho, às vezes provavelmente na mão, mas você vai precisar passar isso de uma forma digital para imprimir. Você não vai chegar em uma gráfica com um desenho na mão. Eles não vão imprimir esse desenho para ti em uma forma de logotipo. Eles vão passar para um software de desenho, como por exemplo o CorelDRAW. Então assim, você vai poder pegar isso. O software é basicamente isso. Usa para prestar um serviço ao usuário que necessita desse serviço. Outro exemplo, fazer planilhas. Pô, você pode fazer aquelas planilhas lá, uma por uma, que nem antigamente se fazia. Mas, pô, a gente tem um software que faz isso, que é o Excel, no caso. Então, assim, às vezes fazer aquelas contas, tipo, milhões divididos por milhões vezes a raiz quadrada de 1000. Pô, cara, como é que tu vai fazer isso na cabeça? Pô, você pode fazer, você é muito bom em matemática. Porém, às vezes para facilitar, você tem o Excel aí, né, que faz a conta de forma automática. Então, vamos lá. Isso é um software. E vamos tentar entender a diferença entre software de sistemas e software de aplicativo, porque a gente tem essa diferença e ela é muito importante, né, para a gente frisar. Bom, software de sistema. Eles são drivers de dispositivos que permitem o usuário conectar de uma forma gráfica com o sistema operacional e seus periféricos. Então, o software de sistema é basicamente aí o sistema operacional do computador. Ou seja, Windows, Linux, que a gente já acabou de ver, né? Então, assim, eles são aí... como é que eu posso explicar de uma forma simples? Poxa, eles são aí dispositivos, né? São drivers de dispositivos que permitem conectar a forma gráfica. O computador, ele basicamente funciona em números binários. 01, 01, 01, 01, 01. Isso que é o computador que entende. E o software de sistema permite que ele transforme esse 01, 01, 01, 01 em imagens, ok? Então, assim, resumindo, o software de sistema. São drivers, são dispositivos que transmitem de uma forma gráfica o que o computador quer falar. Ok? Acho que ficou meio confuso, mas acho que deu para entender. E o software de aplicativo são aí os programas que ajudam os usuários a resolverem necessidades do computador. Como eu falei, CorelDRAW, Photoshop, Excel, Word, são softwares de aplicativo, ok? Então, assim, eles ajudam o usuário a resolver os próprios problemas. E vamos lá falar o que é o Peopleware agora, né? Bom, ele é uma palavra de origem do inglês, o people, né, que são pessoas. E bom, eles basicamente aí são o usuário do computador, né? Então, eu sou um Peopleware, você é um Peopleware. Todo mundo que utiliza um computador, ele é considerado em um Peopleware, ok? Então, assim, ele pega e... Como é que você... É o usuário do computador, não tem muito o que falar. Ele é o usuário do computador. Então, vamos voltar lá para cima, só para a gente repassar tudo que a gente viu hoje. Vamos voltar. Então, a gente viu aí diferença entre Linux e Windows, os principais pontos. Eu espero que isso tenha ajudado você a clarear um pouco a mente. Então, assim, Windows é o sistema mais utilizado no mundo, criado pela Microsoft e dividido em várias versões, sendo as mais populares Windows XP e Windows 7. Linux, criado por uma pessoa, totalmente grátis, com código-fonte editável. As comparações que a gente fez, custo-benefício. Na minha opinião, Linux ganha, gratuito, né? Não tem nem o que falar. Código-fonte, Linux ganha também. Porque você pode editar o código e modificar do jeito que você quiser. Variações, Linux ganha também, incrivelmente, né? Porque cada versão, né, cada distribuição é uma coisa diferente que você pode ter. Linha de comando, para mim o Windows ele é um pouquinho melhor nesse quesito para a galera que não sabe mexer. Ele é mais simples. Então, enquanto o Linux ele é um pouco mais avançado para a galera de programação mesmo. Licença de uso, Linux ganha gratuitamente de novo, né? Questão de gratuidade.
Usabilidade, para mim o Windows ganha. Simples, rápido, fácil acesso a todo mundo. Suporte usuário, o Linux ganha também. Por conta, né, da grande comunidade. Na verdade, aqui fica mais que um empate, mas assim, eu acho que o Linux ele tem uma comunidade um pouquinho maior tentando resolver as coisas. E a segurança do sistema, Linux ganha, sistema mais seguro, não tem muito o que falar. A gente viu também a diferença entre hardware, software e peopleware, né? Então, resumo da aula, ter conhecimento da diferença. Eu espero que vocês tenham entendido. Hardware, parte física, componentes se encontram com os periféricos, algumas partes funcionais, que é memória RAM, placa-mãe e unidade central de processamento, a CPU. Isso é um hardware. Diferenciando hardware de periféricos, hardware, tudo que vem no computador, periféricos, tudo que o usuário insere de forma externa. Hardware de rede, utilizado para estabelecer comunicações entre diferentes computadores. Então, hardware de rede, estabelecer comunicação, basicamente, entre computadores e internet. Software, parte lógica, impossível de tocar, usado para prestar os serviços. Dois tipos de software, software de sistemas, software de aplicativos. Os softwares de sistemas são os sistemas operacionais e os de aplicativos, né, são os aplicativos que a gente conhece usualmente. Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, CorelDRAW. O peopleware é o usuário aí, né, do computador. Então, assim, vimos isso na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E agora, agora que já vimos, eu quero que vocês façam aí um resumo no seu caderno ou em uma folha para me entregar aí na próxima aula e para facilitar o fixamento disso no conteúdo na cabeça. Ok? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo disso, tá? E guardem que eu vou dar uma olhada quando a gente voltar, né? Quando acabar toda essa questão de coronavírus e tudo mais. Quando a gente voltar, eu vou estar analisando esse resumo. Vou estar dando uma nota para isso, ok? Não precisa me mandar, tá? Não precisa me mandar via e-mail, via WhatsApp, não. Só faz isso numa folha ou em um caderno e deixa lá guardadinho, que quando a gente voltar, eu vou estar dando uma analisada, ok? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu tentei ser o mais dinâmico possível, montei esses slides. Galera que já viu isso, vamos considerar isso como uma revisão de conteúdo, ok? Galera que não viu ainda, bem-vindos aí ao mundo de informática, né? Hardware, software. E bom, agora para finalizar eu vou estar deixando aí um ditado muito popular na área de informática, que eu aprendi isso no Senai, cara, então acho que é um ditado bem engraçado. Eu não botei aqui no slide, mas eu vou falar para vocês. O hardware é o que tu chuta, o software é o que tu xinga. Fixa isso na sua cabeça que você entende a diferença principal de hardware e software, ok? E o peopleware é o que você pode socar e xingar, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Eu espero que a gente possa se encontrar logo, né? Infelizmente esse coronavírus está acabando com todo mundo, então, mas assim, tenho fé que logo a gente volta a se encontrar, beleza? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu. Um grande abraço e fui.